Isso, tá gravando aí. Acho que tá gravando, tá? E também facilita, Fábio, porque você ficar conversando e anotando também é uma doideira, né? E a gente perde tempo, né, também. É, doideira. O Herbert não sabe, mas a gente está usando até nas reuniões lá dos guias, né? A gente está tentando usar, e sempre o Gutenberg está anotando, né? Mas a gente já tá experimentando novos formatos aí para a gente conseguir ser bem propositivo aí nisso aí. Irmãos, eu agradeço, então, né? Aqui seguindo, né? Abertura e propósito. Tem até uma leitura bíblica aqui, eu não acredito que a gente precise, mas eu acho que é bom a gente fazer uma oração, né? Você pode orar, Herbert, para a gente começar? Ô, Herbert, eu não tô ouvindo, viu? É para todo mundo ouvir, tá bom? Você mutou aí. Agora estão ouvindo agora? Agora estamos ouvindo. Começa tudo de novo. Deus ouviu, mas a gente não dá para falar amém, né? Então identificou, então tem que começar, né? É. Vamos lá. Senhor Deus, Pai, agradecemos a Ti a honra que o Senhor nos dá por estarmos ajudando a Tua igreja a conhecer, a desenvolver, praticar a Tua palavra. Somos gratos a Ti e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos concedendo sabedoria, para que venhamos a cada vez mais desempenhar essa função que o Senhor nos deu e que venhamos a entender a honra que é estar ajudando a congregação e nos dá muito crescimento. E queremos agradecer e sabemos que sem Ti não conseguiremos fazer nada, por isso pedimos que o Senhor esteja sempre conosco. Amém. 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 Obrigado, Herbert. Sim. Bom, pessoal, aqui é aquilo mais ou menos que eu já tinha falado, essa reunião já era para ter acontecido há muito tempo atrás, na verdade, né? A gente precisava se reunir mais. E assim, na realidade, esse grupo aqui é o grupo da coordenação, né? Não sei se vocês entendem assim, né? Se vocês veem assim, mas não é... É quem coordena a EBD, que a gente só passar um... Talvez Herbert não saiba disso, né? Mas por muitos anos, o Roberto Rapelli cuidava da EBD, né? E muitos anos, cara, anos, bastante, assim, eu não sei eu nem vou tentar dizer quantos anos, mas foram alguns anos. E acaba que eu acho que é bom quando muda, né? E ele queria, né? O Roberto queria que mudasse. Aí eu aceitei essa incumbência aí, e uma coisa que talvez precisa ficar claro para a gente, né? Walter, para o Herbert, para mim. Aí eu vejo que tem o Salomão aqui também e o Juninho, né? Eu entendi que ele ia conseguir entrar, mas enfim, tudo bem. Depois posso até passar para eles a gravação mesmo da reunião, né? Que não necessariamente nós somos os professores. Acho que isso que é importante ficar para a gente, né? A gente tem a visão estratégica da EBD, do Ministério da EBD. Não quer dizer que a gente tem que ser os professores. Eu estou falando isso para vocês por quê? Porque hoje, quando eu passei nessa a ideia da gente se reunir, eu entendo que eu acho que o irmão, o Expedito, o Salomão, inclusive, está dizendo que vai entrar na reunião aqui. O Expedito ficou meio assustado, eu não sei, eu certo que eu tinha falado com o Expedito lá atrás, né, dele ajudar na coordenação. Mas aí ele falou que não via que agora ele podia ajudar muito a gente e pediu para sair. Por isso que ele saiu lá, inclusive ele saiu do grupo. Eu não sei exatamente, né, o que o Expedito estava imaginando, porque ele é uma pessoa muito boa, né, assim, nesse sentido, inclusive de organização e tudo. Mas não tem problema, ele não precisa estar nesse grupo, tá? Isso que eu vou falar com ele depois. Isso não quer dizer que ele não vai ser chamado para, de repente, dar uma aula, né?
Esse é o ponto. Mas eu tenho certeza que a gente pode contar com ele para isso, tá? Com o Expedito para isso aí. Ele é um excelente professor. Dito isso, irmãos, aí depois eu acho que a gente não precisa ficar esperando o Salomão pode entrar aí. O Salomão trabalha à noite também, em turno, sabe? É bem complicado o horário do Salomão. Então, o Salomão, por exemplo, é né? Não dá para contar muito com o Salomão. Você pode ver, mesmo no culto lá, às vezes ele não vai porque ele trabalha de domingo, né? Uhum. Então, os horários deles são bem difíceis. Mas, assim, apoiar com ideias na coordenação é sempre bom, né? É sempre bom ter pessoas aí, e Salomão também um excelente professor, né? Uma pena que ele tem esse trabalho que às vezes impede ele de estar lá no domingo. Mas, assim, falando sobre, seguindo a pauta que eu propus, né, aqui, inclusive, para a gente não ficar indo muito longe, né? A apresentação do propósito que a gente tem aqui, né, que eu compartilhei com vocês, é definir temas centrais da próxima série. Eu coloquei série anual, pessoal, da IBD, porque eu acho bacana a gente ter uma programação anual. Não quer dizer que não pode mudar, mas a programação é bom a gente ter. Exatamente para a gente poder ter essa tranquilidade de, por exemplo, chegar no Expedito, falar, Expedito, em agosto de 2026, a gente pode contar com você para falar sobre esse tema aqui? Entendeu? Então, dá uma tranquilidade aí, bem, né? Bem longa para a pessoa se programar ou até questionar e ir mudando. E a gente pode mudar, né? Pode mudar do jeito que a gente quiser. Tá bom? Então, acaba que, na realidade, hoje, né, gente, acaba sendo mesmo. Ah, o Salomão tá chegando. Vamos ver aí. Aô, meu jovem. Jovem trabalhador do Brasil. Boa noite, Salomão. Seja bem-vindo. Oi, boa noite, pessoal. Bem-vindo, Salomão. Bem-vindo. Salomão, a gente já está uns 5 minutinhos aqui, 5 ou 6 minutinhos falando. Daquela pauta lá, a gente ainda está na abertura, tá? Então, fica tranquilo. Mas a gente está falando assim, cara, é só porque eu criei, né? Acabei criando esse grupo lá atrás, um tempão atrás, mas a gente falou pouco, né? E falando dos irmãos, né, Salomão, aqui, Herbert, Walter, você. E depois, eu estou gravando, inclusive, tá? A reunião, porque aí eu acho que Júnior não deve conseguir chegar, mas se o Júnior quiser, eu passo a gravação ou depois eu faço uma anotação, né, do que a gente está falando aqui. Tá, mas a intenção desse grupo aqui é ser coordenação. Não quer dizer que a gente tem que dar as aulas. Entende isso? Mas a gente, por exemplo, pode procurar professores, né? Depois eu tenho umas ideias, eu compartilho com vocês se vocês também enxergam assim, etc. Ou seja, não quer dizer que nós somos um grupo de professores da IBD, é da coordenação da IBD, tá bom? É isso que a gente tem que ter em mente. E a intenção nossa hoje, talvez a gente não consiga, essa é a verdade, definir temas para o ano todo que vem. Na verdade, né, Herbert, a gente conversou domingo, precisa fechar, o Herbert fecha esse mês aqui de novembro, fica em aberto dezembro, que é um mês complicadíssimo, né, por conta de férias e tudo, fica em aberto ainda dezembro. Aí a gente tem, entre aspas, né, praticamente 2 meses, né, para programar, se for ver, né, para o ano que vem. Só que tem algumas coisas que precisam acontecer, gente, em questão de programação, que ainda não aconteceram, tá? Por exemplo, né? Tem a vantagem de que eu e o Walter e o Juninho, a gente faz parte do grupo de guias. Então, isso facilita bastante nossa vida aqui, né? A gente está dentro do contexto do grupo de guias, a gente está ainda definindo alguns detalhes em relação ao propósito da congregação, né, metas, etc. e tal, que vai ser super importante, na verdade, acaba definindo as decisões dos ministérios, né? Por exemplo, né, se os guias definem que o propósito da congregação, por exemplo, é
Eu não estou falando que é isso, tá? Que ainda não foi definido, mas imagina que é evangelismo. Assim, primariamente, nada mais interessa, entendeu? Só evangelismo interessa. Então, isso muda completamente para a gente, né, para o Ministério da EBD, o Ministério os demais ministérios, né? Pelo menos deveriam, né? Eles deveriam seguir o que a gente coloca como meta, né, principal, o objetivo principal. Senão não faz sentido, né? A gente ter um objetivo da congregação e os ministérios não seguir. Então, assim, só para deixar claro para vocês, não está fechado ainda. Estamos em processo de. Isso não quer dizer que a gente não possa conversar aqui e definir algumas coisas, entretanto, né? A gente pode, a gente deve, então vamos fazer isso, tá bom? Pode falar, Salomão. É mais uma dúvida mesmo, Fábio. Oficialmente aí, boa noite, pessoal. Desculpa a demora. Esses objetivos da congregação, eles vão ser definidos baseados em apontamento da própria congregação, alguma pesquisa, alguma coisa, ou mais pela vivência dos guias que vocês têm percebido, as demandas que vocês têm percebido ou até recebido? São as duas coisas, Salomão, né? Eu estou falando pelos guias, né? Mas o Walter está aí também, ele pode falar, Walter. Mas, na verdade, cara, pensa o seguinte, propósito, a gente meio que sabe qual que é o propósito da igreja, né? Sabe, assim, o propósito grande, os grandes propósitos. Assim, o propósito maior, de fato, assim, eu duvido que alguém tenha dúvida, né? Que realmente é o ID, né? Ninguém vai ter dúvida. Mas eu me obriguei a perguntar para os guias. Aí tá o Walter aqui, né? Eu perguntei individualmente para cada guia, porque por isso que eu falei que isso não está fechado ainda, né? Por exemplo, para mim, eu acredito que para vocês, isso é uma questão teológica, entendeu? Não é uma questão de gosto do Fábio, de qualquer guia, é uma questão teológica. A igreja, ela existe por um motivo. Só que tem outras coisas também, né? Uma igreja, ela, por exemplo, o nosso caso, não é mais uma igreja missionária, né? Então, acho que muda também algumas coisas, entendeu? Naturalmente muda. Então, tem sim o ID, tem que ser algo importante, tem que estar nesses propósitos da igreja, mas aí tem uma variedade de outros propósitos que tem mudança, entendeu? Não teria problema eu divergir de vocês, por exemplo, no que eu penso que qual deveria ser o propósito da congregação. Porque aí entra o que você falou, Salomão. Muito da vivência, né, daquela congregação local, até do perfil da Irmandade, né, cara? Perfil da Irmandade mesmo, até socioeconômico e cultural, etc. e tal. Aí, eu imagino que toda a igreja de Cristo, pelo menos, deveria ter o ID como um dos propósitos, mas aí os demais propósitos, aí vai depender desses itens que você mesmo aponta, né? Mas aí isso tá rolando, vocês precisam saber, tá rolando um alinhamento dos guias ainda, isso não tá fechado, tá? Eu, pelo menos, estou muito alinhado com o Walter, né? Eu já sei o que o Walter pensa, porque ele já me respondeu. Eu estou bem alinhado com ele e ambos, né? Tanto o Walter quanto eu, a gente entende o ID como um propósito primário da igreja. Tá? Pode falar, Herbert. Fábio, essa questão aí aí, eu sei que o ID é o principal, a gente tem que. Só que assim, eu acho que dentro dessa questão do ID também a mentalidade da congregação mude. Porque assim, não adianta a gente chegar e, vamos evangelizar, beleza. Só que aí não acontece nada. Então, assim, eu acho que a questão é trabalhar na mente da congregação para que se torne algo natural. Tipo, as pessoas sabem, quando eu tiver oportunidade, eu vou demonstrar Jesus, vou falar de Jesus. Porque senão fica uma coisa assim, tipo, muito superficial. Tem que evangelizar, beleza. Aí a pessoa não sabe nem como que ela vai falar ou como que ela vai procurar meios para poder falar, criar situações. Então, acho que criar essa mentalidade, acho que seria o ponto principal para chegar na questão da igreja. É a minha visão, assim, durante as aulas que eu tive aí, esses meses aí,
nessa questão aí da mentalidade ainda está muito focada ali, tipo, ali no contexto ali do prédio, ali no contexto do convívio, assim, entre os irmãos, assim, mesmo fora do prédio, mas, assim, muito convívio ali entre os irmãos e não tanto algo externo. Pelo menos é o que eu percebi, né? É isso mesmo. Mas veja, Herbert, você está corretíssimo. Não vamos nós achar que vai ser fácil, né, cara? Nunca é, né? Então, só que isso é papel dos guias, cara. É responsabilidade dos guias. Eles têm que dar direcionamento. E mesmo que seja assim, direcionamento, a gente fica, nossa, cara, vai ser dureza, né? Mas, assim, é exatamente isso. Na hora que a gente tem a visão, né, o direcionamento, a meta, aí, assim, cara, aí a gente tem que mover todos os... Eu estou falando como guia, né? Mover todos os ministérios, incluindo o EBD, né? Principalmente EBD, que entra nessa parte de convencimento, ensino e etc., dos irmãos, para fazer convergir para os objetivos, entendeu? Porque senão acontece o que você falou. E estava assim antes, né, cara? Assim, não estou falando mal nem nada, entendeu? Mas é só uma constatação, né? Quando a gente não tem um propósito, cara, quando a gente pessoalmente também, né? Mas imagina, a gente está falando da congregação, não tendo um propósito, qualquer caminho é válido, entendeu? Então, por exemplo, vamos estudar, eu não sei, alguém me deu ideia, de novo, né? De novo me deram essa ideia no contexto da EBD, né? Pô, vamos pegar aquele material do Bible Curses e vamos estudar o material do Bible Curses. Pergunta, cara, para quê? Com qual objetivo? Com qual propósito? É excelente o material do Bible Curses, cara. A gente ficou 20 anos estudando o material do Bible Curses. Eu acho ótimo. Mas aí, se alguém chegar em mim e falar, Fábio, mas, ou em vocês, né, que são da coordenação da BD, mas por que a gente está estudando sobre isso? A gente saberia responder? Porque sim, porque é bom ter conhecimento. É o melhor que a gente poderia responder, cara, de verdade, se a gente não tem um propósito. E isso vale, cara, para todos os ministérios, até o Ministério de Crianças, até o Ministério lá de adolescentes, entendeu? Se os guias não definem os propósitos da congregação, pelo menos uns 3 propósitos, cara, uns 3. Fica assim, cara, cada um faz o que quer, do jeito que quer, do melhor que acha que dá e fica desconexo, entendeu? Fica um corpo, um corpo doido, né? Uma mão faz uma coisa, a outra mão faz outra e fica desconexo. Então, Herbert, não tenha dúvida, cara, dependendo do que os guias definirem, né, como os propósitos, vai ser bem desafiador. Mas os propósitos, eles têm que ser bíblicos, né, cara? Então, casa muito bem com, assim, todos os ministérios que envolvem ensino, eu acho que a gente não vai ter problema, entendeu? Seja o Ministério de Pregação, Ordem do Culto, a gente, né, cara, que é a EBD das crianças, né, porque eu não sei se vocês perceberam, mas está separado, né? Eu finjo, entre aspas, que ajudo, né? Estou responsável na EBD lá das crianças, mas eu falo para vocês, eu sei tudo, estou lá, eu ouço, eu sei das coisas que está pegando, dou meus pitacos de vez em quando, mas ajuda quase zero lá para elas, tá, cara? As mulheres lá comandam e a coisa flui, entendeu? Só que aí a gente precisa dar gás a gente, né? Na parte da EBD dos adultos. Fala, Valtão. Tá no mute, Valtão. Verdade. O evangelismo é para, vamos dizer assim, é para a gente sair à caça de pessoas que desconhecem a Bíblia e, de alguma maneira, fazer com que entendam a Bíblia, né? Congregar conosco aí já seria uma consequência natural, como eu já falei para você, né? O objetivo principal não deve ser encher a igreja, mas deve ser espalhar a palavra de Deus e, consequentemente, teremos mais irmãos também. É um processo bem lento. Isso aí seria, vamos dizer assim, no meu entender, o evangelismo para fora, né? Colocar pessoas para dentro. E aí entraria a parte
pastor, né? Que é apacentar as ovelhas. Então, é um time, né? É um time. Sim. Então, e agora, o que eu já respondi, já falei para você também, o que me entristece um pouco, mas a gente não pode deixar se abater, é assim, os cristãos estão vivendo o mundo, infelizmente. O que eu quero dizer? Eu estou dizendo que sou mundano? Não, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que o foco em Cristo, o foco no céu, parece um negócio assim, meio distante. E eu até entendo isso, porque não é um negócio que você pode pegar, apalpar, né? Não é dessa maneira. O mundo, infelizmente, é desta maneira, né? Você almeja porque você vê, porque as pessoas fazem propaganda, mas o mundo espiritual é diferente. E então, como fazer para atingirmos o objetivo de despertar o lado espiritual, né? Fábio, sabe qual é? Se você souber, você me fala, porque eu não sei. Mas Eu não sei, mas eu desconfio, Walter. É usando o modelo de Jesus, entendeu? é, É assim, os guias começar a agir como guia para começar, fazendo uma meia-culpa, falando da gente, entendeu? A gente precisa ter uma atuação mesmo. A gente não é presbítero, mas precisa agir como tal, né? Enfim, o que eu quero dizer, cara? Se preocupar menos com placa, pintura, estrutura da igreja, deixar, porque tem lá já tem o pessoal para cuidar disso, entendeu? A gente não pode ficar pegando isso. E a gente cuidar desse tipo de coisa, Walter. Pô, os irmãos, por exemplo, aquilo que você falou que está coberto de razão, né? Os irmãos, na hora que faz uma reunião de homens que tem churrasco, falta lugar para sentar, entendeu? E na hora que não tem nada muito especial, vai uns 10 gatos pingados. Cara, é falta de vergonha na cara. Você concorda? Eu acho que é nesse ponto aí, Walter, que eu vejo falha dos guias, né? Os guias, a gente precisa primeiro dar o exemplo e depois definir, cara. Pô, definir propósito da congregação, entendeu? A gente sofre para a gente falar para que se a igreja. Eu fiz, quando eu comecei a trabalhar essa questão de propósito, não sei se vocês lembram, eu fiquei uns 3 meses também, dando aula na IBD. A primeira pergunta que eu fiz foi a primeira, e eu não esqueci dessa pergunta. Eu falei: se a igreja do São Bernardo deixar de existir hoje, qual que é o problema? eu me lembro. Qual o problema, cara? O que vai ser ruim para quem? Qual vai ser o impacto? E impacto em quem? Para quê? Entendeu? Então, isso são coisas que tem que povoar, sabe, Walter, nossa mente aí. E assim, cara, não adianta, né? Jesus, a gente vê no Novo Testamento que ele tinha muito claro o propósito. E nem sempre, assim, os apóstolos entenderam. Na verdade, não entenderam, né, cara? Foram entender depois da ressurreição. Alguns, né, ainda, né? Outros demoraram mais, mesmo depois da ressurreição. Então, é isso, né? Eu não vejo outro caminho, entendeu, Walter? A gente tem que... Mas isso, assim, ele falava do propósito, né? Ele não... A gente tem que ter propósito, cara, pelo amor de Deus. A gente precisa... Tem que ter o propósito, tem que ficar claro para a congregação qual é o propósito. Aí o que vai acontecer é o seguinte: quem não se vê nesses propósitos, cara, vai para o Guanabara, sabe? Vai ajudar no DIC, vai para o Campo Grande, você entendeu? E eu vou ser sincero com você, Walter, eu não falei nada com a minha família, cara. Mas se eu ver que os propósitos da congregação de São Bernardo é o próximo culto, fazer o próximo culto com excelência, como a gente gosta de falar, entendeu? Eu vou congregar em Valinhos, cara. É uma igreja missionária, entendeu? Acho que eu vou ser melhor utilizado em Valinhos, né? Porque eles estão com uma outra pegada, uma outra visão, outros propósitos, entendeu? É isso, é assim que eu enxergo, cara.
É assim que eu enxergo, sendo bem sincero. Eu me peguei esses dias pensando nisso, né? Eu estou perguntando aí para os guias o que eles enxergam de propósito. Alguns ainda não me responderam. Mas se a gente não vê propósito, se o nosso propósito é fazer um culto com excelência, cara, então. É um domingo após o outro, né? Isso aí é muito ruim. Mas em relação à reunião dos homens, né? Se dividir uma carne faz mais pessoas irem, então que seja também, né? Sim, Jesus fez, ele que começou com isso, né? Eu brinquei. Jesus começou com esse mau costume. É, Fala, Herbert. Então, Fábio, essa questão que você estava falando aí sobre propósito e tal, assim, falar-se durante essa experiência que eu estou tendo aí, durante as oportunidades que eu tenho de pregação, de aula, é deixar claro para as pessoas que o culto ali, a pessoa tem que entender que não é culto que a gente faz, assim, na verdade, ali no domingo, ali é uma reunião de edificação através da adoração a Deus. Então, a gente tem que ter ensinamento que culto é diário, é todo dia, 24 horas, dormindo, acordado. E se a gente não conseguir colocar isso na mente das pessoas, aí vai ficar dessa questão, a missa, né? Missa de domingo, cumpri meu papel como cristão, agora tá tudo certo, paguei, tá que nem como se fosse fazer exercício na academia, né? Tá pago, vai embora, porque assim, é algo simples, assim, simples assim, da parte de Deus, né? É uma questão, a gente só tem que viver tranquilo e fazendo aquilo que agrada a Deus, e buscando mostrar para as pessoas que é possível fazer as coisas que agradam a Deus. É lógico que isso vai gerar um esforço da nossa parte, mas só que assim, a Irmandade tem que entender isso. E também uma coisa assim, um pouco preocupante é que, pelo menos assim, parece, né? Pelo menos assim, vamos dizer assim, é uma impressão que, para muitos irmãos, assim, tipo, tô aqui no São Bernardo, mas se amanhã depois eu estiver na Assembleia de Deus, na Nazareno, na Batista aí, também tá tranquilo, é tudo igreja. Eu não estou falando assim que nós somos superiores. Estou falando isso aí, eu estou querendo dizer assim que a gente tem que entender que para Jesus, é aqueles que buscam fazer a vontade dele. Nós, pelo menos eu entendo que estamos tentando fazer isso. Mas só que a gente tem que também fazer com que a Irmandade pense dessa maneira. Porque senão vai ficar nessa questão aí de fazer um esforço e outros fazerem um esforço contrário. Aí vai ficar um pouco pesado mesmo a carga. É difícil, mas eu acho que dá para fazer. Mas só que vai ter que fazer tipo uma panelinha. Querendo ou não, vai ter que começar a se fazer panelinha, mas não assim para segregar ninguém. Mas tipo assim, ó, vamos se juntar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que nem estamos aqui, né, nesse momento aqui, essa coordenação, tem a questão também dos pregadores que se juntaram para poder buscar ter um melhor desempenho, também poder ajudar a congregação. Acho que vai ter que ser isso, a gente vai ter que falar assim, ó, vamos fazer, não vai ter jeito, vamos ter que fazer nós. Assim, por enquanto, né, até que todo mundo venha a falar assim, ó, nós também vamos fazer junto com vocês. Então, acho que vai ter que ser aquele meio que puxando mesmo. É isso mesmo. Não dá para ser diferente, não, Herbert. Na igreja, assim, cara, tem irmão, a gente tem bons irmãos, viu, cara? A gente tem, se a gente for olhar, assim, só do lado de grupo de pregadores, né, tem um monte. Então, a gente tá bem servido, na verdade, se for ver, sabe? A gente não pode reclamar, não. E tem irmãos que fazem mesmo, sabe? Então, acho que nesse ponto a gente tá bem servido. Talvez o que a gente precisa mesmo é, assim, de direcionamento, né, cara? Né? A gente não pode ter na meta nossa de que eu falei, né? Ter um culto com excelência, isso cara, é o servo inútil, entendeu? A gente não pode querer ser o servo inútil, a gente tem que ir um pouquinho além mesmo, né? Como Jesus disse. Mas então, o Herbert, você já entrou no ponto 2 aí, Herbert, né? A revisão da IBD atual, né? Nos últimos meses, acho que você está aí basicamente nos últimos 6 meses. E uma coisa que eu achei legal, cara, nessa experiência que você teve, aí depois você pode comentar também, né? Que foi algo que os próprios irmãos pediram, né? Eles pediram, né? Porque eles viam lá a programação que estava sendo
falada, né, do Ebenezer, os cursos do Ebenezer. Aí muitos falam, ó, não vou no curso do Ebenezer porque eu não consigo no sábado de manhã, eu não consigo no horário, etc e tal. E aí, salvo engano, foi isso, né? Aí começou, você se prontificou a dar alguns dos cursos do Ebenezer. E eu vejo que foi uma bênção, cara, em vários sentidos, assim, olhando o copo meio cheio, né? Eu achei que foi bem positivo e inclusive, e olhando o copo meio vazio, reforça o que você acabou de falar, né, Herbert? Então, quando se trata de assuntos mais polêmicos, por exemplo, não que a gente já não imaginava, né? O pessoal pensa, né? Por exemplo, o pessoal hoje em dia tá nem aí, cara. Se você usa, você deixa usar de instrumento, por exemplo. Para isso, tanto faz. Isso não é uma questão, né? E assim, cara, a história mostra isso, né? A história da Igreja de Cristo, né? Então, vai laciando, ninguém vai falando nada, o pessoal vai deixando quieto, entendeu? E eu não sei se você percebeu lá, mas alguns, não muitos, né? Mas alguns irmãos lá, para eles, tanto fez, tanto faz. Se a gente quer, ou se quiser usar instrumento no próximo culto para eles, estão nem aí. E isso acaba sendo bom, né, cara? Porque, assim, a gente não pode ficar mistificado, assim, achando que todo mundo pensa igual, né? Tem até um outro caso que você mesmo, Herbert, falou, e o Walter tinha reforçado numa mensagem que me mandou, né? A questão de que se é obrigatório ofertar ou não, né? A gente não tem, nem entre a gente, não tem uma harmonia, né? Em cima disso. Ou seja, isso é EBD, cara. Para mim, isso é EBD, isso aí mesmo, entendeu? É pro pau torar ali, né? Como se diz. É pro bicho pegar mesmo e você vê. Porque, cara, você vai falar isso numa pregação, você não ouve o contraditório, né? Na pregação é só um falando e às vezes o irmão ele fica na dele, né? Ele deixa quieto, mas ele não muda a cabeça dele. Por isso que a IBD é importante, né? Apesar de ela não necessariamente não fazer parte do culto, isso talvez seja um erro, né? Que a gente tem que repensar, inclusive. A gente ficar falando que IBD não faz parte do culto, né? Isso ajuda, mas atrapalha também, né? Eu não vou entrar nisso agora. Mas eu vi muito positivo, isso que eu queria dizer, né, cara? E agradecer você, né? Esses últimos meses aí que você trouxe foi muito positivo. E os irmãos vieram falar que foi muito positivo. Fala, Walter. Tá no mute de novo. Mas velho não aprende, né, cara, a usar os equipamentos. Aprende mais devagar. E a IBD também é uma maneira de igualar a congregação, levando a régua lá para cima, né? Todo mundo vai ficando nivelado com a régua lá em cima. E isso que é interessante, né? Exato. Nesses assuntos mais... Quem levantou polêmica lá, eu estou falando mais nesse que eu estava bem mais presente ali também, que foi na questão do instrumento, né? Mas é fácil, cara, você ver também. É tudo pessoas que algum familiar faz parte de uma denominação que não vê problema nenhum em uso de instrumento, entendeu? Que é o caso lá da Adriana, que é o caso da família do Zezão, né, da mãe dele, que metade dos familiares, mais da metade dos familiares está em denominação, né? Que usa instrumento. Então, eu falei, cara, isso é uma questão menor, né? Não tem problema, etc. Então, os caras, eles, né, diminuem o valor, inclusive. E aí, com alguns deles, viu, Herbert? Eu sei que você conversou depois, até com a Adriana, eu vi você conversando com a Adriana, mas eu também falei com a Adriana depois, entendeu? Então, é isso que eu tô falando, tá, cara? Do valor da IBD, né? Disso vir à tona e você ter a possibilidade de saber o que os irmãos pensam e poder colocar uma posição teológica ali, baseada na Bíblia, né, cara? Não em achismo ou o que o pastor do YouTube fala, né? Pode falar, Herbert. Então, aproveitando essa questão da EBD, também é que a gente fala da questão do evangelismo, que é correto, só que a gente acaba também esquecendo da unidade.
a unificação da fé cristã. Eu acho que assim, que a gente tem meio que buscar, deixar bem claro que só existe uma igreja. Só vai existir uma igreja e sempre só vai existir uma igreja. Só que assim a gente acaba deixando passar também desapercebido essa questão do estudo da palavra, da prática da palavra, para poder unificar essas pessoas que nem você falou aí, de irmãos que têm vários parentes que estão em denominações. O evangelismo, às vezes, vai ser evangelismo de quem já tem fé, já está aí, de repente, praticando certo ou não, mas às vezes vai ter que evangelizar até pessoas que estão dentro da nossa própria congregação. Então, a gente tem essa questão do evangelismo é uma questão muito. É que nem a restauração da igreja, é constante. E até mesmo que ensina tem que se reevangelizar, buscar que o Espírito Santo faça de novo com que ele entenda os propósitos de Cristo. Então, mas é essa questão que você falou de parentes que estarem em redenção, deveriam fazer com que os irmãos buscassem, né, também assim, um maior contato com a questão da escola bíblica, buscar meios de também conversar com essas pessoas. A gente não pode, eu, pelo menos assim, eu já falei com o Walter isso, acho que eu não falei com outros irmãos, assim, se a gente analisar dentro do contexto bíblico, nós hoje, que nos reunimos em São Bernardo e outros irmãos que se reúnem no Brasil, que são assim que a gente trata como irmandade, a gente está dentro do contexto bíblico que a gente estamos mais próximos. Vamos dizer que nós estamos 100%, mas estamos próximos de concluir o objetivo que é obedecer a Jesus. Então a gente tem que entender isso e tem que passar isso também para os irmãos. Porque assim, a gente não é perfeito, mas dentro do contexto bíblico nós estamos os mais próximos a concluir o objetivo que Jesus estabeleceu de ser a igreja dele aqui nesse mundo. Então a gente tem que também lembrar os irmãos disso. Na congregação, agora você falando isso aí, eu lembro da pregação que eu fiz lá, né, cara, daquela imagem, né? Cada irmão na congregação está num nível de caminhada, né, com Cristo, né? Alguns, inclusive, ali estão na infância, né? Naquela imagem da infância e se afastam, cara. Assim, é muito fácil um cara desse se afastar. Entendeu? Porque não tem base. Na verdade, aquela imagem ali é os tipos de solo lá que Jesus fala, né? São os tipos de solo. Então, enfim, 2000 anos é isso aí, cara. Não muda. Esse é o desafio, né? A gente vai ter que fazer. Agora, assim, eu não sei se alguém quer falar o que vocês acharam de como foi a experiência até agora na IBD, né? Eu já dei minha opinião aí. Para mim foi bem positivo, né? Utilizar, inclusive, um material muito forte, né, o Herbert? O material do Ebenezer, né, cara? Eu achei muito bacana. De novo, eu vi que a maioria, assim, é simples, tá? EBD é bem simples, você não tem que nem perguntar para ninguém. É só ver a quantidade de pessoas que ficam na EBD. Eu acho que, assim, cara, no mínimo triplicou a quantidade de pessoas que ficam na EBD. Né? Quando eu peguei lá atrás, no início, quando o Roberto me passou, eu tentei fazer algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, testemunho, os irmãos testemunharem, depois eu fiz os irmãos falarem sobre os ministérios deles, depois peguei o Marco, aproveitei que o Marco estava aí para ele contar a história da igreja de São Bernardo, enfim, a gente foi fazendo, e aí depois você entrou, Herbert, cara, eu vejo que isso continuou, entendeu? Então, eu acho que a gente pode continuar, assim, focado em fazer coisas para os irmãos, que realmente traga, né, os irmãos, eles estão motivados, e o material do Ebenezer é muito rico, né, para isso. Diga, Herbert. Essa questão aí da EBD, acho que também, por muitos irmãos participarem, até os pregadores estarem participando, acho que também começou a dar vamos dizer assim, um feedback para as pregações também, porque eles acabam vendo qual que é o entendimento que o irmão tem, o nível de entendimento que o irmão tem, e acaba que focando, talvez, assim, melhor para trazer uma mensagem que, de repente, faça com que o irmão se encaminhe, né, para que aquela dúvida dele seja
sanada na busca, né, através do entendimento melhor da palavra, oração, momentos com a igreja. Então, acho que está trazendo também esse retorno aí para os outros ministérios também, para até, acho que até para os guias também verem as dúvidas que os irmãos têm, a dificuldade que os irmãos têm em determinado assunto. Então, acho que, para mim, assim, do tempo que eu fiquei aí na IBD, foi muito positivo. Acredito que fez com que eu, particularmente, crescesse bastante, né, com experiência, e também, assim, olhar de uma maneira diferente para essa questão, assim, de níveis. Porque, assim, tem hora que a gente acha que todo mundo está do mesmo entendimento, na mesma página, né? Aí você começa a ver que tem uns que dá 3, 4 páginas adiantado, outros nem abriram o livro ainda. Desculpa. Então, para mim, foi muito, muito bom. Espero que o próximo aí, irmão, que estiver ministrando, continue aí e aproveitando esse momento aí. Fala, Mr. Walter. Fábio, eu entendo assim, eu tenho a percepção que está sendo muito boa, né? Temos esses cursos aí na IBD, só que eu tenho um ponto assim um pouquinho, não sei, diferente de vocês ou não, mas eu tenho uma seguinte percepção. Uma aula da Escola da Bíblia é dado em quase 2 horas, né? Então, só esse fato aí de ser quase 2 horas e a IBD ser menos de 1 hora, quer dizer, já vai duplicar a aula, né? Agora, uma coisa que eu acho mais relevante é assim, que eu acho que a gente não pode ter pressa e procurar sanar bem todas as dúvidas para todo mundo ir junto. Não ter nenhum lá na frente, nenhum lá atrás, mas todo mundo na mesma caminhada, né? Como o Herbert falou aí, na mesma página. Então a gente não pode, e eu creio que a gente não pode ter a preocupação de falar assim, não, uma aula eu tenho que dar em 2 aulas, tem que fechar em 2 aulas, né? Eu acho que a gente não pode ter essa preocupação. Essa preocupação a gente tem nos cursos. Cada aula tem que ser uma aula, cada aula. Não pode ficar para frente, porque ela tem data de começo e de término também. Mas na escola dominical já não pode ser assim. Todo mundo tem que caminhar junto, entendendo junto, né? E aí eu acho que seria não, é bem mais aproveitável para todos. E também, né, tirar o medo das pessoas perguntarem, tirar dúvida. E ao mesmo tempo frear alguns que vai falar tudo que a gente falou para depois pontuar o que ele quer falar, né? Sim, sim, exatamente. É complicado, né? Mas isso também dá, é por isso que acaba você, né, Walter, e o Herbert, até por serem professores do Ebenezer, dá um jogo de cintura gigantesco, né? Porque toda vez que eu participei de cursos do Ebenezer com gente de fora, vamos dizer assim, cara, se você não for um bom professor, não saber cortar a pessoa, não saber redirecionar, você vai perder, né? Você perde ali, ainda mais aqueles que desafiam, né? Quando a gente pega assuntos que bate, né? Bate bastante. Questão de presbitério lá, organização da igreja, aí o bicho pega. Mas concordo. Gente, olha só, a gente está a 12 minutos de encerrar, então vai acontecer o que eu já imaginava mesmo, né? A gente não vai ter tempo aqui, até porque, como eu disse, por culpa minha, né? Essa reunião já era para ter acontecido há meses atrás, né? Já era para a gente ter feito uma primeira reunião. Mas o que eu quero propor para vocês, a gente entraria naquela parte 3, né? Levantamento de necessidades espirituais. Eu acho que a gente pode, né? A gente aqui não é o grupo de guias, mas eu já disse para vocês que os guias estão pensando nisso. Então, assim, na hora que chegar a notícia do grupo de guias, isso vai só somar para a gente, entendeu?
Mas o que a gente podia, não é... O que eu penso é o seguinte, que a gente podia encerrar nos poucos minutos que nos faltam, é falar desse item 3, né? O que vocês pensam, né? O que vocês pensam em questão de necessidade? Principalmente Herbert, que está na linha de... Esteve, né? Nos últimos meses, literalmente na linha de frente aí, e sentiu, né, da congregação lá. O que vocês acham que a EBD poderia focar? Em grandes temas, assim, não é para entrar em detalhes. Aí detalhe a gente vai ver depois. Então, a minha proposta agora é a gente ver, assim, no que vocês, na percepção que vocês têm. Esquece os guias. Na percepção que vocês têm, o que vocês acham que a gente podia trabalhar fechando esse ano e depois para o ano que vem? Por exemplo, algumas ideias, né? Pode falar, né? Assim, ideias mesmo que vocês têm, tá? E aí, depois dessas ideias, a gente pode derivar temas. Tá? Então, não é para pensar em tema agora, é ideias. Pode falar, Walter. Fábio, Oséias diz assim, 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não tem jeito. Tem que encher o povo de Deus de conhecimento de Deus para ser o melhor servo do Senhor. Então, na minha opinião, eu sei que conhecimento não é tudo, né? Porque tem que ter a dedicação, tem que ter a frequência. Só conhecimento não leva a nada. O diabo tem conhecimento, mas ele continua sendo o inimigo de Deus, né? O opositor. Só conhecimento não é nada, mas também sem conhecimento não chega a lugar nenhum, nem é batizado, se não tiver conhecimento. Uhum. E os demais? Pode falar, Herbert. Assim, só assim, por alto, assim, sem ter tema nem nada, mais um assunto, assim, eu acho que a gente deve, né, na verdade, sempre pensar nisso, ser um verdadeiro cristão. Eu ia falar, né, ser somente cristão, mas aí seria plágio, né? Então, ser um verdadeiro cristão, entender o que é ser um cristão. Porque senão, hoje em dia cristão é a palavra mais falada, né? É cristão daqui, eu até falei na última escola dominical que hoje em dia é moda, né? Esse mundo gospel que existe. Então, entender o que é ser um cristão mesmo. E se a gente não entender o que é cristão, a gente não vai desempenhar o papel que se espera da gente, porque a gente está sem saber o que é, sem identidade. Acho que é isso aí. A busca pela a identidade verdadeira do cristão. Uhum. Estou anotando aqui, tá? Pode falar, Salomão. Eu sei que é uma coisa meio abrangente, mas como você falou, são sugestões e, enfim, acima de tudo, ideias aí que podem, de alguma forma, agregar. Tanto do ponto de vista organizacional da aula dominical, quanto do propósito de um dos grandes, você falou dos grandes propósitos da igreja, né? É a questão de comunhão. Comunhão no sentido de, tipo, a igreja, vamos lá, pensando no modelo de igreja que a gente prega, que é o modelo da igreja que a gente aprende ali em Atos, né, e tal, e como é explícito para a gente. Uma das características mais fortes da igreja é a comunhão, de fato. E como é que isso pode ser levado para a aula dominical? Eu acho que é o seguinte, a aula dominical hoje, assim, eu não estou questionando não, eu só estou lançando a minha ideia aqui. A aula dominical hoje é um ambiente que promove a comunhão congregacional? Sim. Por quê? Não. Por quê também? Porque eu vejo que, assim, a experiência cristã não pode acontecer longe da comunhão, sem a pessoa, tipo assim, conseguir se sentir parte de um grupo, gostar de fazer parte daquele grupo, sabe? Valorizar, defender aquele grupo, porque ele defende o grupo, defende a ideia daquele grupo, sabe? Então, assim, e eu levo isso para a gente, às vezes, repensar. Não sei, talvez a gente tenha que repensar parte do modelo da aula dominical,
Será que a gente tem que promover mais comunhão? Como que a gente vai fazer isso? Eu sei que parece ser meio vago. Obviamente, eu tenho ideias na minha cabeça, mas, assim, eu estou só falando de um grande propósito da igreja. E, tipo, porque no domingo é um dia curioso. A igreja de São Bernardo é uma igreja muito dominical. E isso pode ser bom, pode ser ruim, não sei. Cada um vai ver da forma que quiser. Mas já que ela é uma igreja muito dominical, como fazer que essa atitude que é básica da igreja prevaleça no domingo? Inclusive na aula dominical, que como o tema da gente aqui é aula dominical, né? Não sei, dividir a aula dominical em grupos, não sei, para permitir que pequenos grupos tenham mais proximidade e comunhão durante o período da aula dominical, não sei. A gente vai precisar, sei lá, vamos, um exemplo, no mês de janeiro a gente vai, sei lá, estudar o livro de Efésios, um exemplo. Vamos precisar de, não sei, talvez 6, 8 colaboradores para dividir o grande grupo em 8 grupos, mas que esses pequenos grupos tenham em si comunhão e como um todo, sabe, a igreja tem... Eu não sei, eu tô só soltando coisa aqui. Não sei, coisa que eu acho que a gente tem que pensar, porque a gente se reúne com um propósito. E se esse propósito básico não está sendo alcançado, não sei se... Eu acho que talvez põe em questão toda a reunião, sabe? Tipo... A gente está, se no domingo, como eu falei, se a igreja São Bernardo é uma igreja tão dominical assim, e tudo bem, tem igreja que às vezes é mais semanal. Acredite ou não, eu já vi igrejas que são mais semanais. É curioso. No domingo era um sacrifício para levar o pessoal para o culto. Mas numa quarta-feira, por exemplo, a igreja ia. Enchia. Numa quinta-feira, 8 da noite, a igreja ia para um bairro remoto pregar o evangelho. Era muito doido isso. Mas no domingo, era um sacrifício ver alguns irmãos na igreja, vai entender. Mas já que o São Bernardo talvez é uma igreja tão dominical, como fazer o domingo uma experiência congregacional que talvez permita, sabe, uma comunhão mais, não sei, mais plena, seja no culto, seja na aula dominical. Não sei se fez sentido o que eu falei para vocês, mas estou soltando aqui só essa ideia. Sim, eu acho que a gente já conversou sobre isso, inclusive, Salomão. É uma coisa tem que pensar bem, né? Eu acho que a gente no passado, por exemplo, falando em comunhão, a gente se encontrava bem mais, né? Eu vou dar 2 exemplos, tá? Os jovens, por exemplo, quando existia jovens, né, na congregação, a gente se reunia antes, cara. A gente chegava, o culto era às 9, sempre foi às 9, né? Mas a gente chegava às 8 para ficar à toa conversando. Então, o horário do jovem era às 8. E não é que depois não tinha escola dominical, e tinha escola dominical depois do culto ainda. Mas a gente queria estar junto, a gente chegava antes. E aí, ó, tinha um devocional e tudo mais, né? Ou ficava batendo papo. E não era 2 ou 3 jovens, era o grupo todo que estava lá. 15, 17, 18 jovens estavam lá. E também os almoços congregacionais, né? Tem congregação que faz mensalmente, né? A congregação de Embu Guaçu, todo último domingo, não precisa nem avisar, já é líquido e certo que tem um almoço congregacional. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa também ajuda bastante, né? Então, eu não sei se é isso que você quis dizer, mas isso vem a somar com a IBD, né, cara? Eu acho que soma com tudo, né? Soma com tudo. Assim, o que precisa ser feito também no quesito de necessidades espirituais, né? O Herbert já cantou a bola, né? Já falou lá atrás. Então, assim, os guias, o que vai acontecer, tá? Os guias vão chegar em um entendimento do que seriam, pelo menos, sei lá, 3, 4, 5 grãos. É muito, né? 2 ou 3 propósitos da congregação. E não é propósito para 2025, 2026, entendeu? É propósito da congregação até que mude, alguém morra, essa geração passe, entendeu? É assim que eu enxergo. Então, é propósito dela existir.
Ou seja, é uma coisa muito mais... Não é tema de aula, entendeu? É algo maior, é propósito mesmo. Eu estava, inclusive, para vocês pensarem, né, a hora que a gente conseguir chegar em um consenso com isso, a gente fazer banners, cara. Banners com os propósitos e colocar lá na frente, sabe, naquelas paredes que ficam de assim, né? E colocar lá. Ou seja, por que eu estou falando isso, tá? Na hora que a gente fechar, os guias fecharem, né, isso, a gente com certeza tem que voltar a ter aulas explicando os propósitos, cara. Com toda a paciência, que nem o Walter falou, né? Com toda a amabilidade, todos os frutos do Espírito lá, né? Explicar para os irmãos por que que é aquilo. Então, grande parte principalmente o início do ano que vem, tem que ser os guias. Eu vejo os guias falando sobre isso com a congregação, trabalhando isso. Mas mesmo quando terminar essa parte de doutrinação da congregação, vamos colocar dessa forma, ela não para, né? Isso não para, porque aí é esperado, né, que os ministérios, incluindo a EBD, continue com essa visão de propósito. Diga, Salomão. Só um detalhe sobre essa questão dos propósitos da igreja, e como a gente está pensando na aula dominical como ferramenta para trabalhar esse propósito. Eu não sei qual foi a experiência do Herbert quando morou lá, mas pelo menos a minha experiência de 2009 até 2012, na congregação da Igreja de Cristo lá em Boa Viagem, foi bem interessante porque o Herbert conhece minha igreja. Eu acho que em certo ponto a Igreja de Boa Viagem se parece muito com a Igreja de Campinas, porque tipo, é uma igreja situada numa grande cidade, num grande bairro, onde todo mundo mora longe, mas de alguma forma congrega lá. E eu achei interessante que nos anos, principalmente ali em 2010, 2011, eles usaram e abusaram da liberdade que a escola dominical dá. No sentido de que, por exemplo, você falou, Fábio, sobre missões. Cara, o tema era missões, o pessoal não se prendia a uma regra. O pessoal, inclusive, exagerava. Tipo, esse tema um exemplo, esse mês é missões, vamos chamar um coral para cantar lá músicas de missões na aula dominical e vamos decorar a igreja com coisa de missão que remete à missão. Vamos chamar missionários de outras igrejas para dar testemunho aqui e tal. Beleza, mês que vem, sei lá, presbitério. Cara, eles chamavam presbítero. Tudo bem, às vezes vinha presbítero dos Estados Unidos, mas às vezes vinha presbítero local mesmo, de outras regiões, para falar e tal. Então, assim, é uma ideia, porque é o que você falou, não é aquela questão, a aula dominical é culto ou não é culto? Para mim, cara, domingo tudo é culto. Domingo, você acorda e dorme bem. Aí cada um sabe o que faz quando acorda e dorme, né? Mas é tudo culto. Cada um vai fazer da forma que dá, mas eu acho que é uma atividade que cultua ao Senhor, a aula dominical. Então, só que talvez não vai estar nos moldes dali, do que a gente sabe que é um culto mesmo. Na pregação, cada um, enfim, a revelação da palavra, no sentido da pregação, mas faz parte do culto, sim, e eu acho que a gente tem essa liberdade, cara, sabe? Se o mês, não sei, cara, é um mês ali que a gente vai focar no Ministério Infantil, me entendam bem o que eu tô falando aqui. Beleza, é o Ministério Infantil, tá? Essa semana é o Natan que vai trazer um devocional, no outro é o Vini, no outro sei lá, o Sebastião vai cantar. Você tá entendendo? Eu falo, tipo assim, usar o momento da aula dominical de forma criativa, mas principalmente que engaja a igreja. E falando da missão, grande missão da igreja, que é realmente o evangelho, cara, se realmente é evangelismo, é o que você falou. O pessoal vai vir pela comida, vai vir pelo churrasco, meu amigo. Então, traz o cara pela barriga mesmo, mas o cara escute a palavra de Deus naquela semana. Se Cristo, sendo filho de Deus, dono da verdade, teve que dar comida para o povo para ouvir a palavra de Deus, quem sou eu para ir para o outro lado, né? Mas, assim, eu só falo isso porque foi um modelo de aula dominical que foi muito eficiente. Porque, para mim, a aula dominical eficiente é aquela que engaja a igreja e todo mundo tá. Então, assim, nossa, todo mundo ficava na aula mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que é repensar o modelo, deixar ser criativo mesmo e relevante, sabe, para o que a gente quer fazer.
muito bom, cara. Bacana. Muito bom mesmo. A gente teve experiências em outras congregações, né? Tem que buscar na lembrança aí. Lá em João Pessoa também tinha isso, né, Salomão? A EBD, cara, ela é uma ferramenta poderosíssima, né? Assim, para a gente poder. A gente tem liberdade, não precisa ser uma aula. Apesar que o Walter, né, falou, né, que o povo, ele citando Oséias, que o povo perece por falta de conhecimento. E a gente dá o conhecimento também, né? Então, a pregação é dar o conhecimento, né? Então, a gente usar todas as ferramentas em prol disso, mas usar com sabedoria e como que chama? Criatividade, né? Criatividade. Eu acho que quando eu chamei os irmãos para, por exemplo, testemunhar, né? Como vieram a Cristo, né? Eu tenho gravado aqui, esses dias tinha um arquivo gigantesco ocupando o espaço. Eu fui ver, era esse, cara, era o Ralph. Pô, coisa linda, cara, o Ralph testemunhando, sabe, como ele veio a Cristo e tudo. Então é super bacana e traz esse engajamento, né? Então a gente precisa realmente usar a ferramenta da IBD, a gente tem mais liberdade, por exemplo, que no culto, né? Numa pregação e tal, então a gente tem que usar. Diga, Herbert. O Salomão estava falando lá de Boa Viagem, eu estava lembrando de uma aula que com os jovens lá de Boa Viagem, lá com a Debbie, que lá estava ministrando, e ele fez tipo assim, que essa questão que o Salomão falou assim, da liberdade. Tipo assim, ó, a gente estava na época estava falando sobre evangelismo, ele falava, ele pegou e catava tipo dois jovens, um desconhecido que vai ouvir a palavra e você vai levar a palavra. Aí você, como se chegaria a pessoa para falar de Cristo? Pô, tipo, aí você fica tipo naquela, como que eu vou falar com um desconhecido? Aí você tem que pensar na hora, puxar um assunto, procurar alguma coisa. Então, acho que também você vê que quebra e também a pessoa e faz uma pessoa que salva. Eu preciso falar, tem que pensar como fazer. Porque, tipo, meio que na prática, você tem que fazer, não tem jeito. Então, acho que foi bem interessante, que tipo, parece uma brincadeira, mas é algo bem sério que acaba também fazendo você colocar a cabeça para pensar, se fosse realmente uma pessoa que não fosse cristã, como que Sim. eu falaria para ela? Se eu encontrar essa pessoa num banco de uma praça, no banco de ônibus, na fila do mercado, alguma coisa. Aí, tipo, ele criava o cenário e você tinha que ir lá e ele colocava que a pessoa, ele não falava para a pessoa que ia pregar, né? Mas ele falava, ó, resiste. Tudo que ela falava, você resiste ao máximo. Para a pessoa realmente desenvolver, né? Então, isso aí ajuda também para o jovem, para pessoas também que já são cristãs há mais tempo, pessoas que, de repente, têm mais idade, que conversão não tem idade, né? Então, para qualquer um, né? Acho que essa questão que o Salomão falou de ter liberdade para mexer na aula dominical também é muito importante também ter essa temática, esse jeito, assim, mais leve, um pouco mais, assim, fora do questão de colocar naquele quadradinho da aula ali, o professor fala, o aluno responde, eu acho interessante também. Pode falar, Salomão. Só uma ideia, porque como você está anotando algumas coisas, você vai passar adiante aí para outros, para os guias e, enfim, para o júnior, não sei, eu não entendi, mas eu achei interessante a experiência que eu e a Priscila a gente teve com a aula dominical infantil, mais a Priscila que eu, porque como eu trabalho domingo sim, domingo não, e sábado sim, sábado não, às vezes até o final de semana todo, ela acabou ficando mais. Uhum. Só que tem uma coisa que o pessoal faz na aula dominical infantil que eu acho que seria válida para a aula dominical dos adultos, que seria não é um casal, mas um grupo responsável. A minha sugestão é tipo assim, por exemplo, janeiro e fevereiro, os responsáveis pela aula dominical, um exemplo, vai ser o Walter, a Luísa, o Ademar, a esposa, o Gutenberg e a Rita, um exemplo. Esse vai ser o grupo. Igual tem das crianças, porque as crianças é um semestre, né? Mas, tipo assim, é um semestre, né, Fábio? Até onde eu sei, da aula dominical infantil. Mas, beleza, um bimestre. Bimestre que vem. E não tem que ser casal, tá? Necessariamente, mas, tipo, bimestre que vem, o Fábio, o Gutinho, o Herbert e o Júnior vão ser responsáveis. E, cara, vocês têm liberdade nesse bimestre de trabalhar o tema
da forma que vocês quiserem e engajando a igreja da forma que vocês quiserem. Se vocês falarem, olha, irmãos, a partir não sei, abril, maio, a aula dominical vai ser feita lá na Avenida das Amoreiras, vamos fazer campanha evangelística, não sei o quê. É vocês que guiam. No próximo. É uma sugestão só, porque eu acho que a gente engaja quando dá um pouco também de responsabilidade para os outros. Quando a gente dá tudo pronto, das duas, ou o cara se desinteressa porque fala, dane-se, não é o que faço mesmo e alguém vai fazer por mim, ou é aquela coisa, ou a gente fica naquele negócio cordeirinho, né? O cara fala, eu escuto, acabou. Então, eu acho que uma sugestão seria passar a idealização e realização da aula dominical para grupos. Eu acho que um casal é muito pesado para um casal, mas eu acho que um casal ou uma pessoa, mas eu acho que para grupos. Aline, Matheus, Mariana, Expedito, um exemplo, o Kaique e a Júlia, casais bem jovens, assim, deixa eles tocarem 2 meses de aula dominical. O tema é esse, é família, sei lá, deixa eles tocarem, a igreja vai seguir o que eles falarem, porque eles vão estar validados primeiro, por Deus, porque é quem permite acontecer tudo na igreja, e segundo, pela liderança. É uma sugestão só, tá? Só tô dando para você, se você achar válido, levar para os guias e enfim. Sim. Cara, tem muitas ideias, né? Eu fico aqui ouvindo vocês falando, vai pipocando ideias, né? A gente podia, por exemplo, fazer um esquema de debate, né? Apologia, né? Alguém vai lá e defende a não existência de Deus. Algum irmão mesmo, né? Bem estudado, bem, né? Usando todas as ferramentas aí que eles usam e deixa a congregação ou alguns irmãos contra-argumentar. Cara, assim, é infinito, assim, as possibilidades, né, do que a gente pode trabalhar, né? Mas, assim, como eu falei, né, agradeço aí a presença de vocês, né? Está sendo gravado, viu, Salomão? E aí depois eu vou mandar para vocês, vou pegar os pontos, alguns eu já anotei, né, para não perder. Aí eu vou fazer aí uma agendazinha do que a gente falou, vou mandar o link, né, dessa reunião, do vídeo, e vou mandar também para quem não conseguiu chegar, né? Só o Juninho que não conseguiu. Mas eu mando para vocês, e a ideia de gravar e fazer essas anotações é que a gente vai começar a manter histórico, entendeu, cara? Disso aqui, para ajudar os que vierem depois da gente, né? A ideia sempre é essa, né? Para eles poderem ter recursos, falar, tiveram uma reunião lá no dia 5/11/2025, que eles falaram isso aqui, ó, né? Então, acho que isso é super, é um conhecimento, né, que a gente tem, que a gente vai adquirindo da experiência de cada um individualmente aqui, que a gente não deveria perder, né? Tem aquele negócio da tradição oral, né? A gente tem as nossas tradições orais, mas não precisa, com a tecnologia que a gente tem hoje, não precisa ser 100% oral, né? Então, os próximos irmãos que vierem assumir, né, esse ministério, se eles vão usar ou não, é com eles, mas eu quero ter o prazer de falar assim, entra nesse link aqui, você vai ver tudo que foi falado aí. O acampamento tem isso, cara, sabia? Eu amo. Eu trabalhei no AMO, né, nos últimos duas vezes aí que teve, e eles têm um link lá, tem todo o material, sabe, decisões, e é muito bacana mesmo, assim, que dá para você ver por que tomaram a decisão, por que isso, por que aquilo, o que fazer, o que não fazer, por que não faz, Então, a gente precisa disso, né, os ministérios precisam ter essa inteligência, tá? É mais por isso, tá, gente? E, assim, a gente foi até o ponto 3, que eu achei que era o que a gente iria mesmo, tá? O 4 é proposta de temas e eixos bíblicos, né? Então, o que eu sugiro, até tem umas ideias ali, mas, enfim, vocês que veem. O que eu sugiro? Pensem nisso, né? Pega todo esse apanhado do que a gente falou, pensa, e do que o Herbert tem feito, né, do que eu fiz lá atrás, o Herbert fez nos últimos meses, pensa, mesmo a gente não tendo todo subsídio ainda, né, de informação, pensa em sugestões, e a gente não precisa fazer uma outra reunião, a gente pode, sim, fazer outra reunião, deveríamos fazer outra, mas já põe no grupo lá, compartilha no grupo, eu penso que a gente poderia falar
né, fechando 2025, seria bacana a gente falar sobre isso. Para 2026 eu tenho algumas ideias e tal. Aí sim, né, aí temas, né, dentro do que vocês falaram, né, conhecimento bíblico, né, o Walter, ser verdadeiro cristão, né, ou seja, uma busca pela identidade real, né, cristã, que o Herbert falou, e na parte que o Salomão falou de comunhão, né, como promover comunhão e tal, até o mesmo formato, né, discussão do formato da reunião, e eu estou falando, batendo ainda nessa questão de propósito, né, porque eu sei que quando isso fechar, a gente vai ter que trabalhar com a congregação forte, e o melhor local para isso acaba sendo a IBD mesmo, tá? Então, pensem nisso, né? Eu tenho algumas ideias já, que eu matutei aqui, e aí compartilha com a gente no grupo, e aí a gente marca uma derradeira reunião aí, mais para o final desse mês, ou início de dezembro, meio de dezembro, tá bom? Pode ser? Aí dezembro, porque a gente sempre tem que falar, se dezembro, se até lá a gente não fechar nenhum tema, eu posso fazer dezembro, entendeu? Ou se alguém de vocês quiser falar, não, eu quero fazer, a gente faz um bate-bola aí, pega algum assunto, algum tema, assunto, dentro do que a gente já, inclusive, está falando aqui, e já começa a trabalhar em dezembro. Dezembro é um mês ruim, até novembro mesmo. Tem fins de semana que eu não vou estar, né? Mas aí a gente vai batendo uma bola aí. Uma coisa que a gente pode fazer, que não é exatamente o ideal, né? É pedir para o pregador dar a aula dominical. A gente já fez isso, às vezes dá certo, funciona, tá? Mas acaba não sendo ideal, acaba sendo mais algo para cumprir tabela mesmo, tá? Pelo menos do jeito que a gente fez no passado. Mas aí, eu estou dizendo isso assim, se a gente não conseguir chegar finalmente para dezembro, por exemplo. Tá bom? Beleza? Beleza. Boa noite, meus irmãos. Muito bom a presença de todos aí. É isso aí, obrigado, pessoal. Deus abençoe aí, uma boa noite de sono aí, agora vai curtir aí. O resto do dia. Curte lençóis. Vai curtir agora é hora de curtir, né, Walter? Valeu, gente, Deus abençoe. Valeu, gente. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau.